Oi, boa noite. Bem-vindos ao meu canal e dessa vez você vai aprender a fazer o manejo de asma, tá? Vamos entender de uma vez por todas que a gente precisa do nosso raciocínio clínico, a lógica por trás dessas medicações e principalmente como que a gente vai pensar no tratamento desse paciente. Essa aula é entendendo o manejo do asma e na próxima aula eu vou trazer casos clínicos para fixar tudo em situações da vida real. Então fica comigo até o final dessa aula, porque vai fazer a diferença para você. O maior erro que ainda é ensinado. Antes de qualquer coisa, eu preciso te contar uma situação assim que era passado antigamente, né? E que agora já foi atualizado. A gente já tem novos estudos que não se aplica mais assim. Por muito tempo a orientação foi: paciente que tem asma leve, só se usa o salbutamol quando precisar, quando esse paciente tiver uma crise. Mas isso não é mais recomendado. Por quê? Porque o salbutamol sozinho, ele aumenta a inflamação, piora o controle da doença e aumenta até a mortalidade do paciente. Por isso, o princípio número 1 da abordagem moderna é: eu nunca vou usar o SABA sozinho, eu nunca vou usar salbutamol sozinho. Eu sempre vou associar ele a um corticoide inalatório. O que é fundamental para entender aqui, para a gente fazer um mapa mental do asma? Para entender o asma, a gente vai precisar lembrar de duas coisas. A número 1, que existe o broncoespasmo por falta de ar e chiado. E a número 2 é que existe uma inflamação crônica que mantém essa doença ativa. Então, número 1, broncoespasmo, que causa falta de ar e chiado. E número 2, uma inflamação crônica que mantém a doença ativa. Então, se acontece duas coisas, eu vou precisar de duas medicações para atuar. Uma vai atuar no broncoespasmo, outra vai atuar na inflamação. Quem vai fazer isso? Em primeiro lugar, os broncodilatadores, que vão fazer o quê? Vão tratar o agora, vão tratar o broncoespasmo, vão tratar a crise do paciente. E a gente vai precisar dos corticoides inalatórios, porque tratam o depois, ou seja, o risco desse paciente desenvolver novas crises. E é assim que você tem que pensar em qualquer paciente asmático. Agora, para você ter clareza sobre as medicações, né, eu vou tentar aqui fazer da melhor forma possível para você entender os tipos de bombinhas, né, as bombinhas inalatórias. O SABA vai ser um broncodilatador de alívio rápido, ou seja, ele age nos brônquios rapidinho, mas ele dura pouco. Ele é só em caso de emergência, mas sempre junto com o corticoide, não se esqueça. SABA de salbutamol. Então o paciente vai utilizar o SABA em situações de crise junto com o corticoide. O corticoide inalatório pode ser beclometasona e budesonida. Beclometasona e bumesonida. São os remédios que tratam o asma. Ele diminui a inflamação e vai prevenir crises, que são o quê? Beclometasona e budesonida, para você fixar na sua mente. O que você tem que lembrar? Que o corticoide é o tratamento para o depois. O corticoide é o tratamento para o longo prazo, para evitar essas inflamações, certo? Já o LABA, né? O LABA são broncodilatadores de longa duração. Aqui tem uma batalha muito importante. O salmeterol é lento, mas o formoterol é rápido. Por isso, a gente faz combinações como budesonida mais formoterol para serem usadas tanto como controle quanto como alívio. Ou seja, isso que é moderno, isso que é seguro, isso que é prático. Pensem comigo, eu vou repetir LABA. Broncodilatadores de longa duração. Agem de 12 horas, 24 horas, dependendo de qual broncodilatador é. 12 horas ou mais, né? Ele é lento
no caso do salmeterol, e é rápido no caso do formoterol. Eles sempre vão ter esse final terol, tá? Por isso, a gente combina ele com o budesonida. O budesonida é quem? Lembra? O budesonida vai ser um corticoide inalatório, que vai fazer o quê? O tratamento. E o LABA, ele faz o quê? Ele é um broncodilatador de longa duração. Então, ele faz, o nome mesmo já diz, vai broncodilatar, vai abrir os brônquios durante mais tempo, né? Esse tratamento, budesonida, para tratar a inflamação, e formoterol, um LABA, para tratar a abertura, né, dessa inflamação, para abrir as ruas ali dos alvéolos, né, para a gente conseguir ter a passagem do ar, é moderno, é o que é prático. E os níveis de asma e esse tratamento, como é que a gente vai fazer? Vamos pensar aqui, vamos separar em tópicos. Primeiro tópico, nível 1, asma leve intermitente. São sintomas muito raros, tipo 1 ou 2 vezes no mês, e o objetivo aqui é evitar o SABA isolado, o salbutamol isolado, evitar. Qual é a opção? Salbutamol mais corticoide juntos quando esse paciente tiver o sintoma. Então, acontece 2 vezes no mês, então nessas 2 vezes no mês o paciente vai tomar ou vai utilizar a bombinha de salbutamol junto com a bombinha do corticoide inalatório, certo? Junto com o formoterol, desculpa, junto com a budesonida, certo? Aí, o paciente também pode usar a budesonida junto com o formoterol. O formoterol é quem? É o de longa duração. Ele vai ser usado o quê? Ele é um LABA de longa duração. Ele vai ser usado só quando o paciente precisar. Ele vai fazer um tratamento com uma maior duração, né? Ou seja, porque um SABA, né? Um salbutamol, ele tem uma ação ali de 4 horas. O formoterol vai ter uma ação de 12 horas ou mais. Então, essas 2 vezes que o paciente passar mal, ele vai entrar com budesonida, que é esse corticoide inalatório, e vai entrar com formoterol, né? Que vai ser o LABA que vai auxiliar a abrir essas vias respiratórias por mais tempo. E nível 2, né? Asma persistente e leve. Aqui o paciente já não passa mal só 1 ou 2 vezes no mês. Aqui ele passa mal 2 a 3 vezes por semana. Então é um asma persistente, ou seja, volta sempre, mas é leve. 2 a 3 vezes por semana em média. Aqui eu já vou pensar como médica que esse paciente ele vai precisar de um controle diário, até para evitar essas crises mais fortes, né? Então, a gente vai dar um corticoide inalado todos os dias ou budesonida mais formoterol 2 vezes ao dia. Então, eu posso dar para o paciente um corticoide inalado como o budesonida, né? Como o beclometasona para ele inalar todos os dias. Ou eu posso dar para esse paciente um budesonida mais formoterol e um puff 2 vezes ao dia, e a mesma bombinha pode ser usada para alívio. Então, esse paciente que tem, né? Vamos pensar aqui comigo. Ataques, episódios de 2 a 3 vezes por semana, né? É um paciente que vai precisar de um uso de uma medicação contínua, diária. Então, posso aplicar o budesonida todos os dias, que é um corticoide inalatório que vai tratar essa inflamação, né? Lembrar de corticoide, lembrar de inflamação. Ou eu posso dar o budesonida junto com o formoterol, que é um LABA de longa duração, um puff 2 vezes ao dia. Por quê? A mesma bombinha também eu vou dar agora, não só um puff 2 vezes ao dia, eu vou dar 2, no máximo 3 vezes ao dia, para esse paciente aliviar
esses sintomas no caso de uma crise, né? Seria uma abordagem mais moderna. Agora, no terceiro caso, no caso de asma moderada, o paciente tem sintoma quase todo dia sim, dia não, o paciente está com sintoma. Aí a gente vai entrar com um corticóide inalatório mais o LABA com dose moderada. LABA é quem? Na fila do pão. LABA vai ser de longa duração, tá? Aí a gente vai fazer aquela combinação clássica, budesonida com formoterol também todos os dias, um puff 2 vezes ao dia, de cada, né? Um puff de cada, tá, gente? De 2 vezes ao dia. Nível 4, asma grave. O paciente tem várias crises, acorda durante a noite, tem internações, é muito descontrole. Como que a gente vai fazer o tratamento desse? Aqui já tem mais coisas para você pensar. Porque lembra, é um paciente grave, paciente sala vermelha. Você vai estar preparado para atender esse paciente? Vai, porque eu vou te ensinar. Altas doses de corticoide inalado, LABA, LAMA, como o tiotrópio. E a gente vai avaliar a possibilidade de um imunobiológico, como o omalizumab, mepolizumab e o dimulimab. Mas o que é que eu vou pensar aqui, né? Altas doses de corticoide inalado é para quê? Para reduzir essa alta inflamação. O LABA, né, vai atuar como, né? Que vai ser o broncodilatador de longa duração. Vai atuar abrindo essas vias aéreas. O LAMA com o tiotrópio vai atuar onde? Nos receptores muscarínicos. Vai atuar no nervo. Gente, para que vai atuar no nervo? Para não ativar os nervos simpáticos que vão fazer a broncoconstrição. Então, eu vou atuar aqui num tratamento que vai atuar em várias partes desse sistema respiratório, né? A gente vai atuar diminuindo essa inflamação, a gente vai atuar abrindo essas vias aéreas, né? A gente vai atuar no nervo para não fazer a broncodilatação. Então aqui é um tratamento completo. E eu ainda vou avaliar a possibilidade do imunobiológico. Se esse paciente, eu fiz essa conduta, o paciente ainda volta com crises, é porque não está respondendo o tratamento. Então, a gente talvez tenha que entrar com imunobiológico. Mas lembra que imunobiológico é uma circunstância, assim, um último caso. Vamos levar por aí. E assim, essa foi a nossa aula número 1. Eu espero que você tenha compreendido essa abordagem do asma, da asma moderna. Agora que você entendeu esse raciocínio de verdade, na próxima aula a gente vai aplicar tudo isso nos casos clínicos, com decisões de conduta e exemplos de prescrições. Então já deixa o seu like, comenta aqui embaixo, se inscreve, porque a aula de casos vai deixar tudo fixado na sua cabeça, se Deus quiser, porque só aplicando nos casos clínicos que eu consegui fixar na minha. Então eu espero que funcione na sua.